A saga de Harry Potter, acredito que acompanhou aí a infância de muita gente, principalmente quem nasceu ali por volta dos anos 2000, né, acabou crescendo junto com o menino Harry. Teve gente que começou a ler os livros e depois assistiu aos filmes, né? No meu caso, eu comecei a assistir ao filme, mas a partir do terceiro, O Prisioneiro de Azkaban. Então, não foi nem pelo primeiro, tá? Eu comecei do terceiro, depois eu assisti o primeiro, o segundo, e ali na sequência, né? Até que eu tive a oportunidade de ler os livros. Mas eu não comecei do começo também. Eu comecei a ler os livros a partir da Relíquia da Morte. Era um livro que uma colega minha de infância, né? Ela tinha ganhado na época. Tava perto ali de lançar o filme. Acredito que o filme só lançou ali por volta de uns 2, 3 anos depois que eu li esse livro. Então essa minha colega, ela me emprestou e eu pude ler ali o primeiro livro da saga do Harry, né? E assim, gente, ele me devastou. Muitos personagens ali queridos que a gente acabou se pegando, né? Teve um fim muito triste nesse livro. Já até imagino quando eu chegar nele lá, né, no final, reviver toda essa história. Eu só comecei, então, a ler os livros, né, de fato, do início ao fim, muito tempo depois. Então, eu tinha lá por volta dos meus 19, 20 anos. Peguei emprestado na biblioteca e li realmente do primeiro até o último livro de novo. Eu só pude ter os livros também físicos, né, quando eu comprei o box, muito tempo depois. O box eu só fui comprar o quê? Lá por volta de 2015, 2016. Eu comprei a saga completa, reli novamente. E agora eu me incumbi aqui na tarefa de reler Harry Potter de novo, agora com 30 anos de idade, né? Então, vamos ver ali se eu vou ter outro viés, um outro olhar ao reler essa história aí. E nada melhor do que começar pelo começo. Então, hoje a gente vai falar sobre a Pedra Filosofal e quais foram as impressões que eu tive ali, né, através dessa releitura. Então, fica aqui comigo e vamos lá. Bom, Harry Potter e a Pedra Filosofal, muita gente, quando vai reler esse livro, fala assim que é uma história muito infantil. Gente, de fato, o Harry tinha 11 anos de idade. Então, assim, a história ela passa pela perspectiva ali do Harry. Então, uma criança de 11 anos não vai pensar como um adulto. A gente vai ver o mundo através do olhar do Harry, né? Na saga por inteiro. Então, assim, é uma linguagem um pouco mais infanto-juvenil? Sim, é uma linguagem mais infanto-juvenil. Mas o livro ele não tira o mérito, né, de ter toda aquela magia que foi construída pela autora. Então, assim, é aventura do início ao fim, é uma história que a gente não cansa, mesmo relendo ali depois de muito tempo. Pelo menos foi essa a percepção que eu tive. Eu não cansei ao reler a Pedra Filosofal. E é sempre aquele momento mágico, né? A gente vai acompanhando junto com o Harry toda a descoberta que ele tem ali acerca do universo da magia, né? E o que pesa também ao reler essa história, né? Gente, tudo que o Harry passou. Né? Ele foi muito maltratado ali pela sua tia, né? Ela sempre deixou escancarado de que ela não gostava daquele menino. Ele usava roupa usadas do seu primo. Ele dormia em um armário embaixo da escada. Então o menino foi maltratado ali a sua vida inteira. E os tios deles não faziam nenhum tipo de esforço de esconder o quanto que eles não queriam que o Harry estivesse ali junto com ele. E o que eu percebi, né? O tanto que a tia do Harry era muito ressentida pela sua irmã, que era a mãe do Harry, né? Então, assim, ela era especial, né? Ela foi chamada para uma escola de magia. E a tia dele nunca teve nada de especial. Como é que ela fazia, como é que ela lidava com esse ressentimento, né? Negando todo o universo ali da magia. Né? Então, Harry, ele cresceu sem saber nada sobre seus pais. Ele nunca nem tinha visto, né, o rosto dos pais dele. Então, ele não tinha nenhum tipo de lembrança. E ele achava que os pais dele faleceram através de um acidente de carro. Tanto que quando o Hagrid vai lá buscar o Harry, ele fica horrorizado, né? Do tamanho da ignorância que Harry tinha a respeito ali do universo da magia. De tudo por conta, né, da tia dele, que sempre escondeu ali toda essa história do menino, coitado.
Tanto que ele se espanta, né, a primeira vez que ele vai lá no Beco Diagonal. E pra mim foi uma aventura, porque eu lembro daqueles momentos em que a gente ia comprar os materiais, né, de volta às aulas. E é exatamente a mesma sensação que o Harry tem, né? Só que assim, ele vai para uma escola de magia. É um outro universo, né? E o interessante é que a autora, ela, por mais que seja um livro curto, ela conseguiu construir tão bem esse universo, porque é um universo que ele é muito parecido com o nosso ambiente familiar. Então, ele é muito parecido com o mundo real. Então, ela só acrescentou ali um pouco de magia, né? Nas coisas ali do cotidiano. O que torna tudo assim muito próximo, né? A gente acaba gerando uma conexão ainda mais ali com a história. Pelo menos é o que eu senti ali ao reler o livro novamente. E voltando ali para a parte, né, das compras de volta às aulas, agora como mãe eu tenho um outro olhar. Do tanto que a autora também, como mãe, ela escrevendo ali a lista, né, de coisas para comprar, mesma coisa que os pais, né, eles quando recebem lá a lista de material escolar, mesmo sentimento ali com o Harry, né? Então assim, a autora mãe, é isso que a gente tem a esperar. E é muito interessante a gente acompanhar também, né, que quando o Harry ele chega lá em Hogwarts, o primeiro contato que ele tem ali com um ambiente em que as pessoas gostam da presença dele. Então, a amizade que ele vai criando com o Ron, com o Hagrid, com a Hermione, então ele acaba tornando essas pessoas como parte da família dele. Algo que ele nunca teve ali desde muito pequeno, né? Ele não teve essa conexão lá com os tios. Então, para ele ter esse ambiente lá aconchegante, né? Mesmo que no meio das aventuras que ele se envolve lá na escola de magia, para ele, gente, assim, a gente sente o quentinho no coração junto com o menino. Ele cresceu sendo rejeitado e quando ele tem esse momento de ter pessoas que gostam de estar perto dele, gente, assim, indescritível. Tanto que quando ele descobre, né, o espelho que mostra o seu desejo mais profundo, o que é que ele vê? Ele vê lá no espelho a família dele, né? É o desejo mais profundo do Harry, ter uma família. Então ele vê pela primeira vez o rosto dos pais dele, né? Ele vê pela primeira vez o rosto de seus familiares, né? Que ele nunca teve ali contato, né? São pessoas que já faleceram, enfim, ele não conseguiria conhecer de uma outra forma a não ser vendo ali através do espelho. É tanto que ele se apega a essa imagem, né? Toda vez ele fica na vontade de ir pra lá, ele quer levar o Ron pra lá. Só que quando o Ron, né, ele chega lá, ele vê uma coisa totalmente diferente. O Dumbledore explica lá pro Harry que o espelho vai mostrar o seu desejo mais profundo, tanto que as visões dele e do Ron são visões diferentes, que os desejos individuais são diferentes. E essa cena também, que é o primeiro contato que a gente tem ali sobre os mistérios que envolvem ali o Dumbledore, né? Quando o Harry pergunta, tá, mas o que é que você vê quando você se olha ali no espelho? E ele fala que ele se vê segurando um par de meias. Assim, qual que é o desejo mais profundo ali do Dumbledore, né? A gente nunca vai saber. Pelo menos ali nesse primeiro livro, não. Um outro ponto, né, interessante que eu notei ao reler esse livro é o quanto Hogwarts é perigosa e o quanto que esses meninos estão ali em apuros e os adultos meio que deixam essas crianças continuarem ali em apuros. Então ele enfrenta o troll, né, de crianças que mal têm contato ali com magia, né, o Ron mal sabe fazer o feitiço lá do Wingardium Leviosa. Então, assim, eles enfrentam um troll adulto, coisas que alunos até mais velhos, né, teriam dificuldade de enfrentar. E assim, depois ele enfrenta lá aquele cachorro lá de 3 cabeças. O Harry enfrenta o Voldemort, mas a gente sabe que no final ele teria que ter lá aquele confronto com o Voldemort. Então, assim, foi tudo planejado? E responsabilidade? Sim, tem também responsabilidade aí na conta, né? Porque são crianças, né? Que se colocam ali em perigo o tempo todo. Enfim, é um olhar que a gente só vai ter ali depois de adulto, né? Se pensar em todos os perigos que esses meninos passaram ali já no início dessa saga. Eu estou animada para
continuar, né, lendo os outros livros dessa saga. O meu planejamento é trazer um livro por mês, então temos 7 meses ali pela frente, né, até a gente concluir toda essa saga. E deixe aqui no comentário, né, se você releu Harry Potter depois de muito tempo, o que é que você percebeu, o que é que você notou de diferente. Vamos conversar sobre esse livro? Quero também saber, né, da interação de vocês. E quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva e acompanhe os próximos vídeos, né, que virão. Não só da releitura de Harry, como de outros livros que eu pretendo trazer aqui também para o canal. Aproveita e já dá uma olhadinha nos outros vídeos que já tem aqui no canal, já faz aquela maratona, já deixa um comentário, né? É sempre bom, né, ter o feedback de vocês. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.